Ainda em pé, vamos estar orando pelo nosso Brasil, né? O mês de setembro é o mês da segunda renovada, mas também é o mês que antecede a eleição. E nós vamos estar orando aí todos os cultos, levantando um clamor pela nossa nação, para que Deus abençoe essas eleições e esteja governando o país da pessoa que favorece o Evangelho se espalhar na nossa nação. Amém? Vamos orar? Cada um faça a sua oração, o seu clamor. Gostaria que todos agora estivessem levantando um clamor ao Senhor, para que Deus esteja abençoando, esteja mudando a sorte da nossa nação. Pai, no nome de Jesus, nós elevamos a nossa voz ao Senhor, Pai, orando a Deus em favor do Brasil, Pai. Nós cremos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus. Essa nação, ó Deus, tem sido, ó Deus, um marco no Evangelho. Milhares têm, ó Deus, se rendido ao Senhor. Muitos são aqueles que se dobram diante do Senhor diariamente, clamando, ó Deus, pela direção e a bênção do Senhor sobre a nossa nação. Pai, a tua palavra nos diz que se tivesse 10 justos em Sodoma, o Senhor salvaria a cidade. Pai, nós nos unimos com os nossos irmãos espalhados por toda esta nação, que dobram os seus joelhos em oração, que estão clamando, ó Deus, por uma virada, por um movimento do teu Espírito, por um movimento da tua mão poderosa. Deus, tenha misericórdia do Brasil e dá-nos uma oportunidade de levar o Evangelho, de levar a tua palavra, de anunciar que o Senhor salva, que o Senhor é o Rei. Deus, governa esta nação, ó Deus, e não permita que o mal, ó Deus, que as trevas voltem a governar a nossa nação. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor esteja fazendo a tua vontade, cumprindo o seu querer. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, também a segunda igreja. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando os trabalhos deste mês e que seja uma bênção. Em nome de Jesus nós oramos. E o povo de Deus diga amém. Você pode se assentar. Temos alguns avisos. No final do mês teremos aqui o pastor Márcio ministrando dia 24 e 25, sob o tema Ele veio libertar os cativos. Amém? Pastor Márcio é pastor da terceira IPR de Curitiba, e ele vai estar ministrando a palavra de Deus, e ministrando também as pessoas, tem um ministério de libertação, e eu tenho certeza que você será abençoado. Então faço um apelo para que você agende-se, vai ser 24 no sábado, às 18 horas, o culto um pouquinho mais cedo, para a gente poder ir para casa, dormir tranquilo e voltar domingo de manhã, às 10 horas, nosso culto, e depois às 18h30 no domingo. Vai ser 3 reuniões, e vou falar, querido irmão, não falte, não falte. Outro aviso importante é que amanhã às 8h30 os homens estão sendo convocados para uma oração na mata, às 8h30, amém, gente? Por que 8h30? A gente vai orar mais cedo, para voltar para casa a tempo de dormir, e quem for trabalhar no outro dia, não prejudica o trabalho, amém? Então, dá para todos irem 8h30 lá no Paizão, lá no posto Paizão, ali perto da entrada de Rolândia, finzinho de Cambé, lá na rodovia 444 ou 376, acho que é 376 lá, acho que é 376 lá ainda, 44 é depois que vira,
Então, na 376, lá em cima no Posto Paizão, às 20h30, né? Estaremos marcando esse horário para nos encontrar lá, e todos os homens, amém, estão convocados para esse tempo de oração. Eu creio que vai ser uma bênção, amém? Orar é nosso compromisso, amém, irmãos? A Bíblia diz que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, e orou e não choveu sobre a terra 3 anos e meio, e depois orou e veio chuva sobre a terra. Então nós temos que crer no poder da oração para mudar as circunstâncias, e nós somos muito mais do que um Elias, nós somos mais do que um. Então eu creio que Deus pode mudar a história do Brasil através da oração do seu povo, né? E a Igreja Presbiteriana Renovada também está numa campanha de oração em todo o Brasil. O mês de setembro será um mês de clamar a Deus em favor da Igreja Renovada e também em favor do Brasil, das eleições que vão acontecer agora no início de outubro, amém? Então esteja orando, esteja clamando, esteja apresentando as suas orações ao Senhor. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 33. Nós vamos hoje ter uma meditação. Eu estou lendo o livro de Jó, e é um livro que tem muita coisa boa nesse livro, só que você tem que ter paciência para ler esse livro, né? A Bíblia diz que Jó teve muita paciência para enfrentar a luta, né? E nós temos que ter muita paciência para ler o livro, amém, irmãos? Porque é um livro que exige muita atenção, muita percepção, e é um livro que tem algumas coisas tremendas da parte de Deus. E hoje eu estava lendo, Deus ministrou meu coração, e tenho certeza que Deus vai falar a sua vida nesta noite, amém? Antes de nós lermos o texto, é bom a gente falar um pouquinho sobre essa parte que nós vamos ler. Para quem não sabe, Jó era um homem que Deus dava um testemunho a respeito dele. No início do livro, no primeiro capítulo, você vai ver Deus falando para Satanás que Jó era um homem justo, reto e íntegro, e que se desviava do mal. Eu não conheço alguém nesta vida que Deus fale o mesmo, né? Está difícil para a gente ouvir isso. Um homem justo, íntegro, reto e que se desvia do mal. Deus dava testemunho dele. Irmãos, quando Deus dá testemunho de alguém, Deus não fala mentira, Deus fala uma verdade. E Deus fala algo que coloca Jó em um lugar que poucos homens ocuparam. E Deus permitiu que Satanás tocasse na sua família, nos seus bens e, por fim, na sua saúde. E aí, ele tinha 3 amigos, e a Bíblia diz que eram amigos, eu creio que da mesma idade de Jó, aproximadamente, já não eram novos, eram mais, né, já um pouco, né, andados, né, caminhados, não eram velhos não, né, eram caminhados, né, e diz a Bíblia que eles tentaram conversar com Jó, tentaram falar para Jó que havia uma razão daquela enfermidade estar acontecendo com ele. E obviamente alguns falharam, né? Porque não sabiam qual era a opinião de Deus a respeito de Jó, e falaram que Jó talvez estava enfermo por causa de um pecado, alguma coisa, alguma iniquidade. Para quem não sabe, iniquidade é pecado oculto. Então eles alegaram algumas coisas e com certeza não foram retos naquilo que eles falaram. Porém, presta atenção, agora é a nossa parte. Porém, Jó também não acertou em tudo que ele falou. Por quê? Porque Jó ficava perguntando para Deus, por que o Senhor está fazendo isso, né? É interessante que em nenhum momento Jó atribuiu aquela enfermidade a Satanás. E nós sabemos, lendo a palavra, que quem tocou em Jó foi Satanás.
Então Jó, em nenhum momento ele atribuiu aquela assolação e toda a adversidade que veio sobre os seus bens, perdeu todos os seus filhos, eram 7 filhos, perdeu todos os filhos no mesmo dia, e em seguida Satanás tocou na sua saúde e ele foi para uma enfermidade, a Bíblia diz que eram tumores malignos, e ele cheirava mal, e as pessoas zombavam dele, né? Riam dele, até os empregados dele, os escravos dele, desprezavam ele. E Jó tentando entender o que se passava, e, gente, quando a gente está enfermo, a gente não quer uma explicação? Quando a gente está passando por um problema, a gente não quer uma resposta? E outra, a gente que conhece Deus, com quem que a gente conversa mais? Nem sempre as pessoas estão dispostas a ouvir o que a gente tem para falar, mas nós que conhecemos a Deus, com certeza nós conversamos com Deus e começamos a perguntar para Deus por que dos problemas e das circunstâncias que muitas vezes estão machucando a gente, nos afligindo. E Jó não foi diferente, mas na hora que ele quis se defender dos seus amigos, algumas frases dele não foram muito boas, né? E no final da conversa, quando os 3 amigos já não falavam mais nada, e Jó também não tinha mais o que falar, surgiu um quarto, que era mais novo, né? Que ouviu todo aquele debate entre eles, né? O nome dele é Eliú, né? É o 4º amigo de Jó, era mais novo que os outros 3, e ele, de repente, ele não suporta, e falou, viu que todo mundo já tinha ficado quieto, falou, então agora eu vou falar também. E é nesse momento que nós vamos ler esse capítulo de Jó, amém, gente? Quem está falando agora? Eliú. Eliú está falando a respeito daquilo que Jó tinha falado, e você vai concordar comigo que Jó deu uma espanada, amém, irmãos? Diga para o seu irmão aí, se você espanar, Deus te entende, diga para ele. Se você espanar, né, Deus te entende. Espanar é quando o parafuso você começa a apertar demais, e ele de repente ele espana, aí estragou o parafuso e foi embora, né? Porque aperta demais. Né? Tem hora que a pressão da vida da gente é grande, quem está passando a pressão sabe que tem hora que a gente perde o equilíbrio, é ou não é? Se você não passou nenhuma luta que tirou você do equilíbrio, então se prepara, porque você vai chegar lá, porque não tem uma pessoa que eu conheça, que conheça Jesus, que não tenha tido uma experiência em que foi levado a uma situação muito difícil. E nessas horas a gente perde o equilíbrio, né? E fala o que não deve, mas mesmo assim, Deus está ali. Porque temos que entender que apesar de perdermos o equilíbrio, foi Deus que permitiu tudo aquilo. Porque Deus queria algo mais em Jó. Deus queria fazer algo mais na vida de Jó, e a gente sabe o final da história. O que a gente não sabe é o final da nossa história ainda, amém? E outra, você não precisa saber o final da história, o que você não pode é desistir de acreditar que Deus continua no controle, cuidando de você, entendendo a crise que você está passando, e Ele no final vai alegrar a sua alma, o seu coração, e fazer você ver, não, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus foi fiel, amém. Jó 33 verso 8, aí Eliú começa a falar o que Jó falou, presta atenção. Na verdade, você, Jó, Eliú falando para Jó, na verdade, Jó, você falou diante de mim, e eu ouvi o som das suas palavras, dizendo, estou limpo, sem transgressão, sou puro e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim, e me considera seu inimigo.
prendeu os meus pés com correntes e observa todas as minhas veredas. Devo lhe dizer que nisto você, Jó, não tem razão, porque Deus é maior do que o homem, porque você discute com ele, afirmando que ele não presta contas de nenhum dos seus atos. Pelo contrário, Deus fala. Diga comigo, Deus fala. Deus fala ou não fala? Fala. Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, então ele lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução, para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante conflito em seus ossos, de modo que abomina o pão, detesta até a comida mais saborosa. A sua carne que se via, agora desaparece, e os seus ossos que não se viam, agora aparecem. A sua alma está perto da morte, e a sua vida se aproxima dos que trazem a morte. Mas se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que é certo, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: livre-o, para que não desça a cova, já achei um resgate para ele. Então a sua carne recupera o vigor da infância, e ele volta aos dias da juventude. Ele ora a Deus, que se agrada dele, com alegria vê a face de Deus, e Deus lhe restitui a sua justiça. Depois cantará diante de todos e dirá: pequei, perverti o direito e não fui punido como merecia. Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que Deus faz tudo isso 2 e 3 vezes no seu trato com o ser humano, para reconduzir da cova a sua alma e iluminá-lo com a luz dos viventes. Que texto maravilhoso, né? Pai, fala com o teu povo nesta noite, que possamos ser edificados, que a tua palavra encontre lugar no nosso coração, e que possamos sair daqui, Deus, edificados. Pai, tua palavra é a verdade, e ela já trouxe vida, ó Deus, ao lermos este trecho das Escrituras. Agora, Deus, completa a obra no nosso coração e ministra nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, as dificuldades, os problemas, as dores, as adversidades, as circunstâncias, Deus está se movendo o tempo todo. Nós, muitas vezes, não vemos Deus se mover, mas Deus está se movendo. Deus permite circunstâncias, e nessas circunstâncias Ele deseja falar conosco. Muitas vezes nós endurecemos o nosso coração, nós não estamos percebendo mais o que Deus deseja ministrar no nosso coração, entramos por caminhos aonde Deus não queria que entrássemos, e aí o que Deus faz? Deus começa a se mover na nossa vida, tentando falar conosco, tentando mostrar o caminho aonde Ele se faz presente. Jó não estava entendendo o que estava acontecendo com ele, mas Deus estava permitindo que Satanás tocasse nele, e ao final havia uma experiência gloriosa que Jó haveria de passar. Irmãos, o pior trajeto que existe é o trajeto do silêncio de Deus. Amém? Quando Deus não fala nada, quando Deus decide colocar a gente, em ponto morto, e deixa ali você, o motor está batendo, você sabe que Deus está com você, mas parece que o carro não anda, a coisa não vai. As respostas não aparecem, as perguntas continuam,
as respostas não vêm, mas Deus não perdeu o controle, Ele está presente, mas a gente não vê. É muito difícil. E nós precisamos estar atentos, porque Deus em nenhum momento, diga, Deus em nenhum momento nos deixa à mercê. Deus não nos deixa perdidos. Irmãos, Deus nos ama. Você acha que Deus iria permitir Jó ser tentado a passar por uma luta que ele não iria suportar? Não. A Bíblia diz que Deus permite uma tentação até o limite das nossas forças. Então Deus não vai permitir que você vá a um estágio de tentação, de provação, de adversidade, onde você venha sucumbir, né? E se nós estamos aqui hoje, você está aqui hoje, então você foi premiado, porque você vai entender que Eliú, apesar de não entender o trajeto todo, ele mostra alguns caminhos por onde Deus comunica, Deus fala, Deus revela os seus desígnios e estende a mão para direcionar, guiar e mostrar sua vontade para nós. E é interessante que isso aconteceu com Jó. Depois que Eliú falou, aí Deus vem e pega Jó. E aí ele trata com Jó e dá uma experiência para Jó que ele nunca mais foi o mesmo homem. E Deus restaura a sorte, dá filhos. Diz que as filhas de Jó que ele teve eram as mais lindas da terra, e Deus deu muito mais do que ele tinha. Ele se tornou muito mais rico do que ele outrora havia sido. Por quê, irmãos? A melhor coisa, diga-se comigo, a melhor coisa é permitir que Deus continue na direção. E nisso Jó não pestanejou, em nenhum momento ele brincou com isso, em todo o tempo ele estava, apesar de falho muitas vezes, falando algumas coisas que não devia falar. Acho que alguém pode falar diante de Deus que não tem pecado? O que você acha? Você faria uma oração assim? Apesar de Deus dar o testemunho de Jó, que Jó era um homem justo, reto, íntegro, que se desviava do mal, da nossa parte para com Deus, eu duvido do homem que falaria para Deus, Deus, eu não tenho nada para prestar conta. O que é isso, gente? Deus é perfeito e santo, e é maior do que a humanidade, e a santidade dele é absoluta, a nossa é relativa. E não foi muito longe, não foi Jó passar por uma pequena dificuldade, ou uma grande dificuldade que ele está passando, e ele já começou a tropeçar com as suas palavras. Isso quer dizer que todos nós temos um limite. E só sabemos o limite quando Deus permite que sejamos provados. Amém? Mas não é isso que eu vou falar hoje. Eu quero falar sobre um Deus que fala. Quantos creem que Deus fala? Amém? Nesse texto fala três coisas, três maneiras que nós precisamos estar atentos para o Deus que fala, um Deus que guia, um Deus que mostra o caminho de volta, um Deus que no meio da adversidade ele vem e comunica, que fala e revela os desígnios para um homem, uma mulher que esteja numa adversidade, perdida, sem direção. Irmãos, Eliú fala aqui três coisas, e eu gostaria de trazer rapidamente essas três maneiras muito simples, né, de Deus falar. A primeira delas está no versículo 14 e 15, vamos lá, coloca para mim. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, eu achei três, amém, gente? Fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Quer dizer, irmãos, está falando do quê? Que muitos não percebem. Por que não percebem? Porque acham que isso acontece com todo mundo. Não é não. Deus fala, e Ele fala mesmo, e Ele comunica. De que forma? 15. Em sonho ou em
visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama. A Bíblia diz em Joel que Deus nos últimos dias haveria de derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Os jovens teriam visões, e os velhos teriam... Eu estou tendo visão ainda, tá, gente? Não fiquei velho, mas Deus também está começando a falar em sonho comigo, né? Se Deus está falando em visão e sonho com você, então, cara, você está talvez em transição aí, né? Está transicionando. Legal isso aqui. Tem uns velhos que estão só sonhando aqui, né? Aleluia. Irmãos, eu leio esse texto, irmãos, eu tenho tido alguns sonhos, até comento com a Rosana. Hoje mesmo a Rosana teve um sonho, e o sonho se cumpriu hoje. Ela contou para mim, né, uma situação que ela teve um sonho, e de repente alguém ligou para ela, falou, não fala nada, deixa eu contar o sonho primeiro. Exatamente, sinais no sonho que ela teve, que tinham a ver com a conversa que ela haveria ouvir daquela pessoa. Irmãos, estão entendendo? Deus fala com sonhos. Deus continua falando com sonhos. E se você quer ouvir Deus, vá deitar e diga, Deus, fala comigo quando eu estiver dormindo. Deus fala comigo através dos sonhos. Irmãos, Deus é um Deus que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Deus, Ele quer dar direção, dar caminhos para nós, e nós temos que entender os meios pelos quais Deus se comunica. Deus revela a sua vontade, seu querer, o seu caminho. Deus fala através de sonhos. Deus falou com José, e os sonhos aconteceram exatamente como ele sonhou, né? Nabucodonosor teve um sonho, era um sonho divino, e o pior, ele esqueceu o sonho, e desafiou os sábios da Babilônia para descobrir o sonho. Aquele sonho era Deus que deu, e Deus queria glorificar o seu nome através daquele sonho, e fez que Nabucodonosor esquecesse, para que Daniel e os seus amigos passassem uma noite em oração, para Deus trazer de volta o sonho do rei, e não só o sonho, mas também a interpretação. Nós precisamos aprender que nós estamos no mundo e não estamos jogados. Estamos aqui para ser cuidados por Deus. E Deus fala através de sonhos, através de visões. Deus, Ele desafia cada filho, cada filha a buscar a sua face, a buscar sua presença e pedir, Deus, dirige minha vida, dirige meus caminhos. Mostra qual decisão eu devo tomar. Amém? Amém, gente? A segunda maneira, verso 19, presta atenção. Olha aí, Deus falando. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante conflito em seus ossos. Tá bom até aí, deixa aí. Deus fala quando? Através das enfermidades. Deus permite as enfermidades, né? E aqui eu não quero só colocar a enfermidade, eu falo qualquer adversidade pode ser uma alavanca para Deus levar você a conhecer a vontade de Deus. Esses dias eu lembrei de uma viagem que fiz para Curitiba, fui pregar, eu era pastor da igreja ali em cima antes, não sei se isso lembra. E me lembro que Deus tirou meu sono. Eu fui pregar, 3 vezes eu preguei e não dormi nenhum dia que eu parei lá. Dormi muito mal, e guerra e luta, né? E eu pensei que era a igreja que tinha algum problema, alguma circunstância, mas não.
depois das noites, eu descobri que era Deus querendo falar comigo de uma decisão que eu precisava tomar. E eu cheguei na segunda-feira, convoquei um conselho e fiz o que Deus tinha me direcionado. Amém, irmãos? Deus revela sua vontade no meio das circunstâncias. Se você perde o sono, querido irmão, Deus está querendo falar com você. Se surge uma enfermidade, peça a Deus: Deus, o que o Senhor está permitindo isso? Você quer falar alguma coisa comigo? Se surge uma adversidade, uma situação financeira, uma circunstância perturbadora, querido irmão, é hora de nós dobrarmos os nossos joelhos e pedirmos: Deus, muda a minha sorte. Deus usa as circunstâncias, as adversidades, para fazer com que as pessoas busquem, né, e voltem-se para a vontade de Deus. Quantos exemplos nós temos na Bíblia de pessoas que ficaram enfermas, né? E através da enfermidade, Deus começa a fazer milagres, a fazer mudar circunstâncias, a direcionar seu povo para um caminho diferente. Irmãos, nós precisamos estar atento aos sinais, atento às circunstâncias, atento àquilo que Deus está querendo fazer, irmãos. Quando surge uma dificuldade, um problema, no caso de Jó, ele está falando: cara, isso aqui talvez Deus esteja querendo dar uma experiência para vocês, você não está captando, você está revoltado, e não adianta ficar revoltado, esteja atento, Deus quer fazer algo através disso, e era isso mesmo. Deus queria dar uma experiência nova para Jó, e ele estava esperneando, né? Nós esperneamos, nós fazemos isso, nós ficamos esperneando, e reclama, né, e agora o que vai ser, e tal. Não adianta, vá para o Senhor, vai para a presença de Deus, silencie os seus lábios para tentar entender, mas abra o seu coração para Deus e pergunte: Deus, o que o Senhor quer me ensinar? E a outra está no verso 23, olha só que interessante: se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que é certo. Os estudiosos olham para esse texto e eles falam, separam o anjo do intercessor. Nós vemos na Bíblia muitos momentos que anjos vêm para dar direção, amém, gente? Alguém lembra de algum exemplo? Jacó, um anjo veio, né? Veio falar com ele. Ló, os anjos vieram conversar com ele para tirar ele de Sodoma, porque Sodoma seria destruído. José foi avisado por sonhos para fugir de Belém, depois para voltar. 3 vezes Deus falou com, né, através de sonhos e anjos, né? Ele teve sonho com anjos. Por quê? Deus tem os seus meios de falar com os seus filhos. Mas quando tem essa palavra intercessor, fala também do quê? Porque Deus também levanta pessoas que se tornam intercessores, homens e mulheres de Deus, que se colocam na brecha diante de Deus, para que essas pessoas que estão passando por dificuldade, passando por problema, possam recorrer à ajuda, possam buscar uma oração, buscar uma intercessão, e dessa forma também encontrarem respostas para as suas necessidades. Irmãos, Deus usa pessoas hoje. Deus usa anjos, Deus usa pessoas, né? Deus usa quem Ele quiser, pessoas que a gente menos espera, pessoas que são instrumentos de Deus na terra para mostrar o caminho que nós devemos caminhar, a fim de que alcancemos a vontade de Deus. Amém? Amém? Então, vamos ver o que acontece quando Deus fala? Amém, gente? Só para encerrar a mensagem de hoje,
Deus fala através de sonhos e visões, Deus fala através das adversidades, e Deus também usa o quê? Um anjo, um intercessor, um instrumento de Deus na terra, ou um anjo celestial. O apóstolo Paulo fala que, né, de que anjos podem vir, até Satanás pode aparecer, então a gente tem que ficar ligado, amém, irmão? Amém? Fica ligado, que até o Satanás pode aparecer. Se Satanás pode aparecer, imagina do que da parte de Deus ele pode mandar, muito mais. É na verdade? Sim, muito mais. Mas vamos ver o que é que Deus faz. Irmãos, e nesse texto fala do que Deus faz quando Ele fala. O que Deus quer de você quando Ele fala? Deus fala em visão, fala, deu um sonho, para quê? Eu tive um sonho de Deus, para quê? Para nada, só para sonhar. Não, Deus dá um sonho com um propósito. Deus dá um sonho para uma razão. Vamos lá? Vamos lá, verso 16. O sonho e a visão é para quê? Então lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução. O que Deus está querendo dizer que Ele faz? Ele quer instruir, e de qualquer jeito, não. Ele vem e quer fazer isso aqui, ó, selado. Não inventa moda. Não fica, e agora o que eu faço? Não, é isso aqui, ó. Faz isso e não fica vacilando, não. Tem gente que vem na igreja, pastor, dá uma direção, faz isso, mas será que... Te dá o conselho, dá a direção, a pessoa fica titubeando, não sei, acho que não é isso não, é outra coisa, e vai chegar aonde? Vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Deus quer abrir os ouvidos e selar a instrução. E tem pessoas que ficam brincando com os caminhos de Deus e pensando que vai dar no mesmo destino. Não vai. Deus dá uma direção, você tem que pegar e agarrar, insistir com ela. Tem mais. Olha só o verso seguinte, 17, para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo que planos são esses? A Bíblia diz em Provérbios, há caminho que ao homem parece ser direito, mas o fim dele são caminhos, tem muitos caminhos que nós escolhemos que Deus não escreveu para nós. E nós assistimos, não é isso que eu tenho que fazer, não, eu vou fazer isso. Deus... Nem Deus estava no negócio, mas ele acreditou que era Deus e foi, se perdeu. E tem muita gente achando que Deus está falando consigo, e é caminhos de orgulho, caminho de ostentação. E o fim é muito triste. E o fim é muito triste. Verso 18. Olha só, para guardar a sua alma da cova, né, da morte, e a sua vida de passar pela espada. Aqui fala do quê? Para livrar da violência, né? Vivemos, no mundo daquela época tinha violência, de hoje também continua. A violência está solta nas ruas, e nós sabemos que isso é uma verdade. Vamos ver, o que mais que Deus faz? Vamos lá. Verso 24. Vamos ler rapidinho, e já estamos encerrando, vamos orar. Então Deus terá misericórdia dele. Amém, querido? Quando Deus fala e você entende, Deus tem misericórdia. E dirá ao anjo, irmãos, a coisa vem do alto, não vem da terra. Então não olhe, não pense que a resposta é só nossa. A resposta tem que vir da onde? Do alto. Vem das mãos de Deus, né? Eu tenho falado, irmãos,
Nós podemos orar, nós podemos interceder, nós podemos dar direções, mas o livramento vem da mão de Deus. Seja por intermédio dos anjos, mas sem dúvidas, vem debaixo de uma palavra da boca de Deus. E dirá o anjo, primeiro vem a palavra, depois vem o movimento. Diga comigo, primeiro vem a palavra, depois o movimento. Tem uma canção que nós cantávamos antes, basta uma palavra tua, basta uma palavra só, em minha vida, Senhor. Se Deus libera uma palavra para você, querido irmão, salte de alegria e pule de prazer, porque é Deus que decidiu escrever uma história linda na sua vida. Olha o que Deus diz: livre-o para que não desça a cova. Já achei um resgate para ele. Verso 25. Então a sua carne recupera o vigor da infância, e ele volta aos dias da juventude. Não, irmão, isso aqui está dizendo o que? O que Isaías profetizou lá atrás. Os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, correrão e não se cansarão, voarão como asas, como águias, caminharão e não fatigarão, correrão e não se cansarão. Por quê? Porque é a força que vem de Deus, é a graça que vem de Deus sobre aquela pessoa. Não é o homem, mas é a força que vem de Deus. Deus recupera o vigor da infância e ele volta aos dias da juventude, É o velho que fica novo de novo, meu irmão Décio? Glória a Deus, aleluia, vamos crer, Verso 26, em nome de Jesus, ele ora a Deus que se agrada dele. Irmãos, o céu abre, quando Deus fala e você entende, o céu abre, com alegria ele começa a ver a face de Deus, e Deus lhe restitui a sua justiça. 27, depois cantará diante de todos. Já ficou louquinho por Deus, Olha, já está cantando, celebrando. Cantará diante de todos e dirá: eu pequei, perverti o direito e não fui punido como merecia. Irmãos, a gratidão sempre vem acompanhada da humildade, Eu não mereço, mas Deus mudou a minha sorte. Aleluia, glória a Deus. 28. Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que Deus faz tudo isso 2 e 3 vezes no seu trato como ser humano, para reconduzir da cova a sua alma e iluminá-lo com a luz dos viventes. Irmãos, a melhor coisa que existe é Deus decidir falar. Se você está aqui procurando uma resposta, então Deus quer falar com você. Esse é o recado de Deus para você. Deus vai falar com visões, com sonhos. Deus vai falar através da dificuldade, do problema, Se um dia você perdeu o sono, Deus, o que o senhor está querendo, Quem já teve um sonho e de repente se acorda? É ou não é? O sono vai embora. O que Deus está querendo? Grave aí, tem coisa aí. Eu anoto. E dias eu tive um sonho e mandei um e-mail para mim do sonho. Era seu e-mail? Eu já estou mandando e-mail. Porque lá em casa, eu e a Rosângela contam o sonho para mim. Você lembra que eu contei para você? Não lembro mais. Já estou nessa fase que eu não lembro mais. Então, eu sei que também pode acontecer o mesmo dela esquecer os que eu contei. Então, eu já estou mandando e-mail para mim. Manda e-mail para mim, escreva o sonho lá e está lá o e-mail. Se o dia acontecer lá, está com data e hora, tudo registradinho lá, E aí fica bom. Amém, João? Amém, gente? Deus fala porque Ele quer mudar a tua sorte. Não permita que a dificuldade prevaleça, mas esteja atento aos sinais de Deus. E se você não, Deus não falar com o sonho, não falar, com a adversidade, querido, venha para a igreja, Venha para a igreja.
Às vezes Deus fala com um cântico, Deus fala com uma palavra. Você pede uma oração para uma pessoa, Deus dá revela um mistério, um segredo. Irmãos, nós cremos num Deus que fala, e Ele fala no nosso tempo muito mais que no tempo de Jó. Vamos colocar em pé? Vamos orar. Pai, obrigado a Deus pela Tua palavra. Obrigado ao Senhor porque o Senhor fala através de sonhos, visões. O Senhor fala no meio das adversidades, quando surgem enfermidades, ó Deus, quando surgem os problemas. Eu sei que o Senhor deseja de alguma maneira chamar a nossa atenção para Ti. Eu sei que o Senhor usa os seus instrumentos também para trazer uma palavra, um recado do Senhor para o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, dizer que estamos atentos, ó Deus, aos meios pelos quais o Senhor quer dar as direções para a Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo as famílias que estão conosco aqui na igreja, aqueles que estão na internet, Pai, aqueles que estão ouvindo, Deus, a Tua palavra nesta noite. Deus, que o Senhor venha falar através de sinais, manifestar a Sua glória, manifestar o Seu poder. Pai, eu creio que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o Senhor deseja escrever em nós, ó Deus, a Tua glória, a Tua presença. Livra-nos de todo mal e dá-nos, ó Deus, esta convicção de que o Senhor está presente no meio de qualquer circunstância, falando, guiando, mostrando e mudando a nossa sorte. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, amém, amém. Vem aqui para frente, você que está conosco na web, Deus te abençoe. Estaremos orando agora para as pessoas que estão aqui à frente. Pediu para o pastor Adilson vir à frente. E o Renan quer vir ajudar, Renan?